Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem o tópico de hidrostática. Em termos gerais, a hidrostática é um ramo da física que estuda as características dos fluidos em repouso. Em especial, estabelece relações com a pressão exercida sobre corpos imersos em fluidos, como o ar atmosférico e a água, ou seja, fluidos são todos os elementos que podem ser escoados, canalizados ou ser armazenados em determinados recipientes, nos quais os mesmos assumirão a forma desse recipiente, ou seja, líquidos e gases. Mas em termos gerais, a hidrostática ela tem essa definição passada anteriormente. Mas de maneira mais específica, o que é hidrostática, né? A hidrostática é a área da física que estuda as propriedades dos fluidos em repouso. Entre as propriedades físicas dos fluidos, podemos destacar como as mais importantes, densidade, pressão e força de empuxo. Entendemos como fluido as substâncias capazes de assumir o formato de seu recipiente, mudando sua forma sob a ação de alguma força externa, ou seja, líquidos e gases estão dentro dessa classificação aqui de fluidos. A densidade, que é um parâmetro importante, já que essa propriedade mede a quantidade de matéria que um fluido apresenta em determinado espaço, ou seja, quanto mais matéria você tiver ou quantidade de matéria que você tiver dentro dessa região do espaço, maior a densidade desse fluido. Por isso, nós podemos fazer até um comparativo entre o ar e água. O ar ele tem uma densidade menor, porque no mesmo espaço, no mesmo volume que você for analisar, você vai ter menos ar, porém mais líquido, ou seja, você tem uma concentração maior de massa nessa região do que de ar. Então, por isso, a densidade da água é maior do que a do ar. Assim, no segundo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a densidade de um fluido é medida em quilogramas por metro cúbico, que é simbolizado por kg barra m elevado a 3. A hidrostática e densidade. Então, nós falaremos agora, dentro do tópico de hidrostática, ou seja, subordinado à hidrostática, da densidade. O que seria a densidade? A densidade é uma das mais importantes propriedades de um fluido. Por meio dela, é possível determinar a quantidade de matéria que constitui um fluido em determinado volume, conforme eu já havia falado. A definição de densidade é apresentada abaixo. Então, nós temos aqui densidade, que é simbolizada pelo D minúsculo, é igual à razão da massa, que é simbolizada pelo M minúsculo, pelo volume, que é simbolizado pelo V. O D representa a densidade, que é dada em quilograma por metro cúbico. O M representa a massa, que é dada em quilogramas. E o V, o volume, que é dado em metro cúbico. Detalhe, todas as unidades aqui elas fazem parte do Sistema Internacional de Unidades. Então, nós teremos as densidades com unidades usuais, massa com unidades usuais e volume com unidades usuais. Mas, talvez que ele pedir para você colocar essas unidades de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, aqui é quilograma por metro cúbico, quilograma e metro cúbico. A densidade de um fluido é medida com base na densidade da água pura, cujo módulo é de 1000 kg por metro cúbico. Existem diversas unidades de densidade comumente usadas no estudo da hidrostática. Confira na figura abaixo algumas delas e aproveite para aprender a realizar conversões de unidade quando for necessário. Então, nós temos aqui a equivalência entre as principais unidades de densidade. A primeira que nós iremos abordar aqui é uma densidade, vamos supor que ela equivale a 1 kg por metro cúbico. Isso aqui não quer dizer que é a densidade da água, nós iremos só trabalhar com a conversão nesse primeiro momento, supostamente com essa densidade aqui. Ou seja, então você tem em um volume de 1 metro cúbico uma massa de 1 kg, ou seja, uma densidade de 1 kg por metro cúbico. Então, nesse caso aqui, para você converter para a primeira unidade usual da hidrostática, que é o grama por centímetro cúbico, você vai pegar esse 1 kg e converter para gramas, que é correspondente a 1000 gramas. 1 metro cúbico, você pega, abre parênteses aqui, 1 metro cúbico é só você converter de metros para centímetros, ou seja, 1 metro tem 10 a 2 centímetros, ou seja, 100 centímetros elevado ao cubo,
Então, você terá 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, você converteu de quilograma para grama, de metro cúbico para centímetro cúbico. Ou seja, 1 kg por metro cúbico equivale a 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Ou 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Daí nós temos aqui a segunda situação, que 1 kg por metro cúbico equivale a 1 kg por 10 a terceira decímetro cúbico. Lembrando que nesse caso aqui nós convertemos de metro cúbico para decímetros cúbicos, tá bom? Daí nesse caso aqui, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então você vai ter que 1 kg dividido por 10 a terceira litros. Ou seja, 1 kg por metro cúbico equivale a 10 a menos 3 kg por litro. Ou seja, 1 kg por metro cúbico é igual a 10 a menos 3 kg por litro. E 1 kg por litro é igual a 10 a terceira kg por metro cúbico. E a unidade usual aqui que mais aparecerá aí para você converter, tanto para quilograma por litro, que é a unidade usual, quanto quilograma por metro cúbico, que é a unidade oficial do SI, que é o grama por centímetro cúbico. Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico, primeiramente você vai transformar aqui grama para quilograma. Para isso, você pega esse 1 grama, dividirá por 1000, dá 10 a menos 3 kg. E 1 centímetro cúbico, mesmo critério do anterior. Só que nesse caso que você vai transformar esse centímetro cúbico em decímetro cúbico. O centímetro representa a 10ª parte do decímetro. Eleva-se ao cubo, né? Então vai ficar 10 a menos 3 decímetro cúbico. Cancela os iguais. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3, você vai ter 1 kg por litro. Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 kg por litro nesse processo de conversão. Nesse caso aqui nós temos 1 grama por mililitros. 1 grama por mililitros. Daí novamente, ó, para converter de gramas para quilogramas, você vai dividir por 1000, então você vai ter 10 a menos 3 kg. O mili equivale a 10 a menos 3, ou seja, milésima parte de 1 litro. Então, cancela 10 a menos 3 com 10 menos 3. Você tem uma equivalência aqui, que 1 grama por mililitro equivale a 1 grama por litro. Em termos gerais, você vai ter normalmente que saber esse extrato aqui de conversão de quilograma por metro cúbico, que é a unidade do SI, Sistema Internacional de Unidades, e a usual, que é grama por centímetro cúbico. Normalmente você vai ficar oscilando entre essas duas unidades. Raramente você terá, ou de maneira constante, melhor dizendo, exercício com quilograma por litro, tá bom? Então, para transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000. Tudo bem? Você vai ter essa conversão de quilogramas por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Para converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você irá multiplicar por 1000. Tudo bem? Daí basta você seguir essa equivalência aqui para você fazer essas conversões de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, ou de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Daqui para cá, você multiplica ou divide por 1000. Daqui para cá, você irá multiplicar por 1000. Nesse caso aqui, você vai multiplicar, ó, só fazendo uma ressalva, por 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Dando continuidade. Pressão. O que seria a pressão? Pressão é uma grandeza física e escalar definida pela razão, ó, entre a força aplicada e sua área de contato. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal, tudo bem? Mas o que é pressão? Pressão é a expressão de uma força aplicada sobre uma área. Pode ser expressa a partir da equação abaixo, ou seja, P, que representa a pressão, é igual a força sobre área, ou seja, a razão da força pela área. Detalhe, quanto maior a área de contato, menor a pressão. Menor a área de contato, maior a pressão. Maior força, maior pressão. Menor força, menor pressão. Ou seja, a pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional
a área das superfícies de contato. Aqui você pode analisar N situações do seu dia a dia que você consegue aplicar os conceitos de pressão. Eu vou citar apenas uma. Quando os soldados vão passar por uma região de lama ou brejo, ou até mesmo pântano, vamos dizer assim, é recomendado para que os mesmos passem deitado, até para deslocarem-se mais rapidamente. Por quê? Se eles forem atravessar essa região lamacenta em pé, eles vão ficar afundando constantemente, vai gastar muita energia para deslocar poucos metros. Passando deitado, não. Eles não afundarão, gastarão menos energia e deslocarão mais rapidamente. Por quê? Em pé, a área de contato deles com o solo é menor, maior pressão sobre o solo, afunda facilmente. Deitado, a área de contato entre ele e o solo é maior, maior área de contato, menor pressão, não afunda no solo. Isso vale para pneus de carro, para sapatos, mochilas, uma série de outros elementos que você pode abordar no seu dia a dia que tem a ver com o conceito de pressão. Nas legendas aqui o P representa a pressão, que é dada em Pascal ou Newton por metro quadrado. O F representa a força aplicada e o A a área de contato. Bem, pessoal, no entanto, pressão é uma variável importante em diversas situações. Por exemplo, ao molar uma faca, reduzindo sua área de contato, aumentando assim a pressão exercida e facilitando o corte. Também nós podemos citar outros exemplos aí, como alças de mochila, sapatos, pneus de carro e assim sucessivamente. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que quanto menor for a área de contato, quanto menor for a área de contato entre dois corpos, maior será a pressão exercida, independentemente se aumentarmos ou diminuirmos a força aplicada. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a unidade de pressão é o Pascal, que é simbolizada pelo PA. E a pressão de 1 Pascal equivale à aplicação de uma força de 1 Newton em uma área de 1 metro ao quadrado. Aqui nós temos essa exemplificação. Então aqui nós temos uma área que corresponde a 1 metro quadrado e você está exercendo uma força sobre ela ou um peso de 1 Newton, né? Nesse caso aqui de 1 Newton por 1 metro quadrado equivale a 1 Pascal. O bloco mostrado então na figura aí, ele tem peso de 1 Newton e área de superfície inferior, que é essa parte da base dele, né? De 1 metro ao quadrado. Logo, a pressão exercida por ele é de 1 Pascal. Observe o exemplo abaixo. Então, nós temos aqui, ele pediu aqui para você nessa seguinte situação. Calcule a pressão exercida pelos pés de uma mulher de massa igual a 60 kg. Considere que a mulher encontra-se em pé e que a área total de seus pés, ou seja, de 120 centímetros ao quadrado. Dados. Gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. Daí nós vamos usar essa equaçãozinha. Pressão é igual a força sobre área. Como é que essa força é representada pela força peso? Então, pressão vai ficar massa vezes gravidade, que é para você determinar a força, sobre a área. Só que a área que você tem que converter de centímetros para metros. Então aqui está centímetros ao quadrado, você vai ter que converter para metros ao quadrado. Basta você multiplicar por 10 elevado à quarta. E nesse caso aqui a gravidade vale 10. Então vai ficar 60 vezes 10, dá 600, dividido por 0,012. Então vai dar 50.000 pascais a pressão que essa mulher exerce no solo. Tudo bem? Dando continuidade, né? A pressão hidrostática ela mede a força por unidade de área que um fluido em repouso é capaz de exercer contra uma superfície. Olha só que bacana. Quanto maior for a profundidade de um corpo imerso em um fluido, que pode ser líquidos ou gases, maior será a pressão exercida sobre ele. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidade, vale a pena sempre ressaltar, é o Pascal, que é simbolizada pelo PA. De novo, que equivale à pressão de 1 Newton por metro ao quadrado. A pressão hidrostática, então, ela é a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso.
Para calcularmos o modo da pressão hidrostática exercida por um fluido, utilizamos o princípio fundamental da hidrostática. Qual que é o princípio fundamental da hidrostática? O princípio fundamental da hidrostática, ele estabelece que quanto maior for a profundidade de um fluido, mais pressão ele exercerá. Ou seja, quanto aqui você tem nesse ponto que nós chamamos de H1, uma quantidade de líquido sobre ele, e aqui esse ponto 2 que nós chamamos de H2, uma quantidade de líquido maior sobre ele. Então, nesse caso aqui, nesse ponto, nós temos uma pressão menor, porque a quantidade de fluido ou líquido sobre esse ponto aqui é menor. Aqui nós temos uma pressão maior, porque a quantidade de fluido ou líquido sobre esse ponto aqui embaixo é maior. Aqui nós temos a nossa equaçãozinha, né, que representa essa variação de pressão entre os dois pontos. Para você calcular essa variação de pressão, você vai usar a densidade do fluido, que nesse caso aqui nós vamos supor que é a água, a gravidade local e a diferença de altura entre esses dois pontos aqui. Tranquilo? Assim, a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é determinada pelo produto de sua densidade, o modo da gravidade local e a diferença de altura entre esses dois pontos. Podemos traduzir o princípio fundamental da hidrostática na seguinte equação, que é representada por ΔP igual a D vezes G vezes ΔH, onde o ΔP representa a diferença de pressão, que é dada em pascais, o D a densidade do fluido, que é dada em quilograma por metro cúbico, e o ΔH a diferença de altura entre pontos do fluido, que será dada em metros. E aqui nós temos um quadro resumo que ilustra melhor a pressão hidrostática. Então, a pressão exercida por um fluido sobre pontos em seu interior é dada por essa equaçãozinha. pH é igual a densidade do fluido, gravidade local, ou H. Esse μ aqui também representa a massa específica, tá bom? A pressão varia linearmente com a massa específica do fluido, a aceleração gravitacional e profundidade, ou seja, pressão hidrostática é diretamente proporcional à massa específica, diretamente proporcional à gravidade e diretamente proporcional à profundidade. Observação: fluidos engloba líquidos e gases, sempre é bom ressaltar. Nós temos que tomar um pequeno cuidado aqui. A pressão hidrostática ela não depende do volume de líquido, e sim da profundidade. Como todos os recipientes acima aqui possuem o mesmo nível do mesmo líquido, então a pressão que um líquido exerce sobre o fundo do recipiente é a mesma. Então você pega nesse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, todos eles sofrerão ou serão exercidos sobre os mesmos a mesma pressão hidrostática, a pressão do fluido sobre esse ponto aqui. Beleza, pessoal? Hoje nós encerraremos por aqui. Então, nós aprendemos hoje o que é densidade, o que é pressão, o que é pressão hidrostática. Então, na próxima aula nós voltaremos, né, com os outros conceitos. Então, aqui nós teremos um total aqui de 3 aulas, quiçá 4, né, para englobar todo esse tópico de hidrostática bem amplo e bem interessante para vocês aplicarem no seu dia a dia. Valeu, até a próxima, felicidade, sucesso